Muito boa tarde. Mais uma terça-feira, mais um momento de aprendizado, né, da doutrina espírita. Isso é muito bom, nós estarmos preocupados com isso. Isso significa que nós queremos fazer alguma coisa enquanto estamos a caminho, né? Não estamos aqui perdendo tempo. Agora, todos nós que viemos à casa espírita, a gente de vez em quando tem que fazer assim parar, né, aquele momento de interiorização e falar o que eu busco na doutrina espírita. Para que eu sou espírita? Aí, através dessas respostas, né, nós vamos nos posicionando realmente de forma diferente. Aí, ele estava me mostrando um jornal agora, né, uma nota que saiu no jornal da Universal, o Jorge lá atrás, sobre o WhatsApp. Um menino de 15 anos, né, que começou a passar notícias entre os colegas, e eu acho que já foram uns 30, né, parece? Mais de 30 jovens se suicidando através da mensagem que partiu de um garoto de 15 anos. Depois dele postar aquilo tudo, ele se enforcou, e outros, tem mais não sei quantos jovens sumindo, buscando a fuga através do suicídio. Isso é seríssimo. É a tecnologia sendo usada de forma errada. O WhatsApp é muito importante, né, numa conversa, numa mensagem urgente entre pessoas, mas para fazer esse tipo de procedimento realmente é muito triste. Então, a gente que tem essa convicção, né, da imortalidade da alma, a gente que sabe que está aqui no planeta para evoluir, nós temos que combater isso aí de uma forma firme e buscando soluções. Não adianta só assim a gente comentar, mas a gente tem que orientar os nossos jovens. Nós que temos jovens em casa, né? As minhas netas ficam direto, né, no WhatsApp. Isso é a doença agora, né, Sueli? É verdade. É foto, é tudo através desse aplicativo aí de celular. Então, a gente tem que orientar, porque uma mente mais fraca desemboca nisso que a mensagem dele ali, que ele trouxe, né, para a gente. Então, vamos, né, depois dessa preleção rápida aí, vamos buscar a interiorização, a harmonização e buscarmos, através da prece, aquele ambiente para nos colocarmos receptivos ao ensinamento da tarde. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, buscando através da doutrina espírita o entendimento da onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde iremos. Através dessas respostas que a doutrina espírita nos dá, temos certeza que vamos avançando lentamente rumo à perfeição. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, né, Celi? Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Senão não ganha. Não tem salário. Né? Quem não trabalha não ganha salário, né? E esse que a gente ganha aqui, esse é bom. Esse não acaba. Esse ninguém rouba. Esse aí é o que fica conosco, né? É o Consolador prometido por Jesus. Quando ele disse, eu vou, e meu Pai lhes mandará outro Consolador, que estará eternamente convosco. Né? O que pode estar eternamente com alguém? Conhecimento, mais nada. Né? Porque tudo aqui nesse mundo é empréstimo. Né? Começando pelo corpo, meu corpo é nosso enquanto a gente está usando, porque como tudo, né? Como tudo é nosso enquanto a gente está usando, enquanto a gente está precisando, porque até as nossas coisas, né? A nossa roupa, os nossos pertences,
Eles são nossos enquanto a gente está usando. Se a gente não estiver usando, a gente tem que passar para alguém que use, para não ficar, né, guardando coisa que a gente não usa. Então, aí deixa de ser nosso. Vai ser de quem vai passar a usar. O corpo é nosso porque ninguém vai usar mais, né? Esse corpo, a hora que ele morrer, ele vai para o laboratório da vida, né? Vai ser transformado aí, então ele não vai ser mais usado por ninguém. Mas se ele fosse realmente nosso, a gente levava, né? O que é nosso nos pertence, a gente leva. Então, na verdade, o que nós temos é o conhecimento. Esse sim, porque até o perispírito que a gente leva, que esse a gente leva, o perispírito, ele vai sempre estar com o espírito, sempre. Não podemos conceber o espírito sem perispírito, porque o espírito é energia, né? Então nós não podemos conceber nem perceber o espírito sem o perispírito. Mas esse perispírito que nós vamos levar ao desencarnarmos é desse mundo. O material dele é desse mundo que a gente está vivendo. E ele vai conosco porque nós vamos reencarnar nesse mundo de novo. Então a gente vem e ele vai ficando. No momento que nós passarmos para um outro mundo, ao evoluirmos e mudarmos de mundo, nós vamos preparar, nós vamos organizar um perispírito com material oferecido pelo outro mundo que a gente estiver reencarnando. Então, de fato mesmo, nem o perispírito que a gente vai levar quando sair daqui, ele nos pertence. Né? Ele não nos pertence, ele vai nos pertencendo enquanto a gente tiver que reencarnar aqui. A gente vai, é o corpo espiritual, é o corpo que a gente usa, né, para ser identificado, para a gente ter uma interação com os mundos materiais, porque o espírito não tem como interagir com o mundo material diretamente, porque o espírito é energia. Ele precisa de um elemento semimaterial para poder fazer a interação com o mundo. Então, nem esse nos pertence para sempre. O que pertence a nós é o conhecimento, é o que a gente está aqui adquirindo. É realmente o Consolador prometido por Jesus, que estará eternamente convosco. E só o conhecimento pode estar eternamente conosco. Esse ninguém tira. Não existe a possibilidade da gente ficar sem ele. O que existe é, por questões kármicas, numa encarnação em que a gente tiver que resgatar algum passado ruim, que a gente tenha transgredido leis e abusado da nossa inteligência, usado a nossa inteligência para o mal, então pode nos ser negada a manifestação das nossas potencialidades intelectuais em uma vida qualquer que a gente tenha que resgatar. Mas nós não perdemos. Então hoje, quando nós vemos uma pessoa, às vezes, mesmo que ela não tenha demência nenhuma, mesmo que ela não tenha nada, mas ela pode apresentar uma limitação na sua inteligência. Ela pode não ser aquela pessoa que a gente fala assim, fulano é muito inteligente. Né? Às vezes a pessoa tem uma limitação para aprender as coisas, né? Não tem doença mental, mas tem uma limitação. Isso não quer dizer que o espírito não tenha conhecimentos, que o espírito não seja muito inteligente. Ele sabe, ele pode até ser. Mas ele pode ter usado a sua sabedoria, Sabedoria não. Ele não usaria para o mal, porque a sabedoria, ela está acima do conhecimento. Ela não é... o fato de termos conhecimento não significa que sejamos sábios, né? Então, não digamos sabedoria não, mas assim, conhecimentos intelectuais, conhecimentos de várias ciências, isso o espírito pode ter no seu arquivo mental, mas estar numa encarnação em que ele dependa daquela limitação permanecer com ele para que ele possa desenvolver a moralidade. Porque nem sempre a moralidade caminha junto com a intelectualização. O intelecto se desenvolve e, por conta disso, nós vamos escolhendo melhor
escolhendo melhor, a gente desenvolve também a parte moral. Mas quando a gente usa a nossa inteligência para o mal, então nós vamos ter que responder por isso, né? Com certeza vamos ter uma encarnação com limitações muito grandes nessa área e a gente para desenvolver outra coisa, né? Então não quer dizer que a gente não tenha esse conhecimento, ele apenas está temporariamente adormecido por conta das necessidades kármicas que a gente tem que passar. Então o que está eternamente conosco é isso e vai sempre nos ajudar. Porque nem sempre nós vamos ter aquele professor do lado, aquela pessoa equilibrada do nosso lado, aquela pessoa que pode nos ajudar a passar pelos nossos problemas do nosso lado. Nem sempre, né? Nós temos que desenvolver isso em nós. Nós temos que desenvolver esse conhecimento para que ele se torne sabedoria, para que a gente possa dar conta por nós mesmos, acender nossa própria luz, porque nem sempre a gente vai ter alguém iluminando o nosso caminho. Então a gente tem que acender a própria luz. E com isso a gente vai caminhando devagarinho, estamos aqui em busca disso aí, né? Buscando uma luz para iluminar a nossa caminhada aqui na Terra. E o conhecimento certamente que faz isso, principalmente quando ele é muito bem entendido, né? Passei deverzinho de casa, lembra? 351? Pois é. A 351, desse capítulo que fala sobre a união da alma e do corpo, a gente já tem falado bastante sobre isso, né? No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Aqui tem uma palavra que a gente tem que levar em consideração, todas. Né? Não é apenas goza de suas faculdades, e sim goza de todas as suas faculdades. Então houve uma generalização aqui, e a gente sempre pede que as pessoas prestem muita atenção a isso, né? Porque o entendimento de um texto, de uma resposta, exige que a gente interprete bem, para que a gente possa compreender a mensagem. Então aqui, Kardec não perguntou se ele goza de suas faculdades, ele perguntou se ele goza de todas. Aí já tem uma diferença muito grande, né, nessa pergunta de Kardec. Eles respondem assim, mais ou menos. Segunda fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Lembra que a gente tem falado aqui nessa questão da gravidez, que quando a mulher está no início da sua gestação, a alma está muito atenta, né? Porque a alma, ela não está encarnada. Ela não está no corpinho, ela está desenvolvendo esse corpo através do seu perispírito, que uma extensão vai para o útero materno e ali vai manipular o material genético oferecido pelos pais, então ela vai desenvolver o corpo. Né? Quer dizer, o corpo não precisa dela para se desenvolver, precisa dela para organizar, sim, porque vimos aqui um pouco atrás que pode ter um corpo sem alma, que não vai viver. Mas para aquele corpo que tem alma, a alma que comanda tudo, ela que vai, através do perispírito, organizar aquele material genético. Então, tá aqui, ó, segunda fase, mais ou menos, segunda fase. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito. Quando o espírito é informado que ele vai reencarnar, esse espírito, ele começa a atender ao próprio apelo do fenômeno, que é o fenômeno da reencarnação. Ele sabe que ele vai pegar um corpo novo, esse corpo vai lhe dar limitações durante muitos anos na Terra, para que ele passe ali aquele período de dependência, para ele poder receber valores que serão importantíssimos na adolescência dele. Então o espírito, ele é trabalhado pelos ajudantes, pelos espíritos que trabalham nisso, sempre falando aquelas encarnações que são planejadas, as que são espontâneas e atraídas pela união celular aqui na Terra, não acontece muito isso. Também não é uma encarnação trabalhada, mas as que são, o espírito precisa dar certo, ele já tem bônus para que ele possa fazer suas escolhas, então ele precisa sair vitorioso. Quer dizer, muita coisa ele vai recebendo auxílio, né, dos espíritos encarregados,
cada um na sua área. Os espíritos trabalham sempre e muito. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha. Quanto mais ele sabe, mais responsabilidades ele tem. Então nós temos grupos de assistência, grupos de evangelização, grupos de assistência aos espíritos desencarnados ainda na fase da infância, sempre. E tem grupos de assistência para os espíritos que estão reencarnando. Então é como se eles fossem assim internalizando a ideia de ser pequeno, né, de entrar num corpinho que vai limitá-lo durante algumas dezenas de anos, né? Ele vai precisar saber que ele não vai durante muito tempo manifestar toda a sua potencialidade. Então ele tem que ir se preparando, quer dizer, ele já entra num estado assim de perturbação no momento que ele sabe que ele vai reencarnar, ele já começa a trabalhar a própria psicologia. Se for uma psicologia diferente daquela que ele apresenta no seu perispírito, se ele teve um corpo masculino, ele levou um corpo espiritual com aparência masculina. E a sua psicologia também é. A alma não tem sexo, mas a organização física, né, ela influencia nessa psique que é a alma, né? Nesse estado mental da alma. Então ele carrega um corpo espiritual, um perispírito na forma masculina, ele tem uma psicologia masculina. Então o que vai acontecer? Se ele vai pegar um corpo de polaridade invertida, que no caso é um corpo feminino, ele tem que trabalhar isso na própria cabeça, com o auxílio dos espíritos, na sua própria casa mental, na sua própria mente, casa mental não quer no corpo. Então ele vai começar a sintonizar-se de forma diferente, porque ele vai pegar um corpo que tem uma polaridade que não é aquela que ele teve na última encarnação. Então ele tem que ser amparado, ele tem que ser ajudado. É um processo isso aí, é um processo de trabalho entre os espíritos que ajudam e o reencarnante. Então ele vai trabalhando a cabeça, se ele vai mudar a polaridade, ele já vai pensar de outra forma, né? Para que ao desenvolver um corpo de polaridade diferente do que aquela que ele teve, ele possa não entrar em conflito entre a psicologia e o corpo, né? A psicologia da alma, aquela ideia, né, de masculinidade ou feminilidade, com o corpo que ele vai habitar. Então é um trabalho isso aí. Por isso que acontece muitas vezes os espíritos muito complicados, muito desregrados, muito dados à sensualidade, à materialidade, né? Esses espíritos enfrentam muitas dificuldades e muitas vezes eles não conseguem mudar a psicologia deles por conta da imoralidade ainda que carregam, por conta da inferioridade, né? Do despreparo ainda com essa força poderosíssima que é a força genésica, que pertence à alma e não ao corpo, que é a força sexual. Ela pertence à alma, essa força pertence à alma. A manifestação e a exteriorização dela que é no corpo, mas essa força é uma das forças mais poderosas que a alma carrega. Então, quando a alma é tão comprometida, né, com a sua fixação na sensualidade, na materialidade, muitas vezes ela não consegue fazer essa inversão, não. E é necessário que ela faça experiências em corpos com polaridade diferente, aí ocorre aquilo que a gente vê acontecer aqui no mundo. Corpos masculinos com almas muito femininas, entre aspas, porque não existe alma masculina nem feminina, o espírito não tem sexo. A psicologia dele é que pode não estar de acordo com o corpo que ele está preparando para ele. Então ocorrem essas mudanças, né, em que a gente vê, né, muitas vezes um corpo masculino, um homem com uma alma bastante efeminada naquele corpo masculino, como a gente vê ao contrário também. A gente vê uma mulher com uma alma bastante masculinizada,
né, até nas suas atividades. Sempre lembrando que isso não caracteriza a homossexualidade, tá? Não caracteriza a homossexualidade. A gente já passou por isso, já falamos sobre isso, mas como a gente está aqui nessa questão da vinda, né, do espírito, a gente está reforçando isso. O que caracteriza homossexualidade é a prática com o mesmo sexo. Só isso que caracteriza. O fato de nós termos um homem com uma alma que a gente chama de alma feminina, porque é um homem efeminado, ou uma mulher masculinizada, isso não quer dizer que eles sejam homossexuais. Nosso julgamento prévio é ruim, é preconceito. Muitas vezes não acontece isso, né? Nós temos na história alguns exemplos disso, de almas mais femininas num corpo masculino, homens mais delicados num corpo masculino, não caracterizam a homossexualidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente taxar aquela pessoa de gay, de homossexual, disso ou daquilo. Muito cuidado, só pela aparência, só porque é um homem que tem um jeito feminino ou uma mulher que tem um jeito masculino, isso não caracteriza que sejam homossexuais. Então, a gente sempre lembra isso, porque a gente acaba caindo, não é, nesse erro. Muitas vezes a alma, ela está num processo de mudança de polaridade, ela vem muitas encarnações num corpo masculino, ou então num corpo feminino. Quando há essa mudança de polaridade, ficam vestígios da psicologia daquele corpo da outra encarnação. Isso não caracteriza a homossexualidade de jeito nenhum. Essa alma vai reencarnar, vai ter seus trejeitos masculinos ou femininos, mas a sua psicologia, ela está de acordo com o corpo, ela vai seguir as exigências, né, e os mandos físicos e hormonais sem nenhum problema, né, sem nenhum problema. Agora, existem a outra situação, né? Existem almas que também não mudam a polaridade e se caracterizam homossexuais com a prática, mas aí não é apenas pela mudança de polaridade, não é apenas por isso, é uma inferioridade ainda que o espírito carrega, que não é pior do que a maledicência, não é pior do que a pessoa ser maldosa, entendeu? Não é pior do que o orgulhoso, não é pior do que o egoísta, é caracterizado uma inferioridade da alma, da mesma maneira que o sujeito que é orgulhoso, vaidoso, né, carrega também esse tipo de inferioridade. Então não vamos, né, discriminar as pessoas porque carregam uma feminilidade ou uma masculinidade numa polaridade assim diferente, né, que a gente vê do corpo físico. Então a gente tem que ter muito cuidado. O negócio, nós não temos o direito de ficar julgando ninguém, né? Nós não temos esse direito. Cada um é cada um responde por si, né? Nós não temos direito. Ninguém é inferior ou superior por esse ou aquele motivo, a não ser pelas inferioridades que carrega, que são elas as paixões que nós temos, que são os nossos grandes inimigos, né? Então, nós temos aqui a organização física obedecendo aos comandos da alma no desenvolvimento desse corpo, né, físico, que aos poucos vai acontecendo isso. Então, ó, desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Então, quando ele é informado que ele vai reencarnar como? Pela necessidade kármica, ele precisa de um corpo feminino. Ou pela necessidade kármica, ele precisa de um corpo masculino. Então, por isso que pode ter que haver essa inversão aí, né, de polaridade. Ou então, ele vai ter alguns problemas, porque ele está resgatando, escolheu essa e essa prova, e assim vai o corpinho se desenvolvendo nessa fase aí. Essa perturbação, olha só, vai crescendo até o nascimento. Tá vendo? Ó, ela cresce até o nascimento. Então, no início, ela é menor. Ela vai crescendo à medida que o corpinho vai se desenvolvendo, que os laços fluídicos do perispírito vão se juntando ao corpo físico, molécula por molécula. Então, aos pouquinhos, ele vai se desenvolvendo. Então, quanto mais próximo do espírito reencarnar, mais próximo do momento do nascimento,
mais perturbado o espírito fica, porque mais integrado ao corpo o perispírito está. Ele ainda não, o espírito ainda não, mas o perispírito está lá, né? E o espírito vai acoplar assim que a criança nasce. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Tá vendo? É mais ou menos isso. Ele está fora do corpo, não está no corpo, mas está limitado pelas exigências do corpo que está se desenvolvendo. Então, no início, não tem quase nada de ligação ainda, mas no final já tem. Então, quando o espírito está encarnado, por exemplo, nós estamos encarnados, temos a nossa história de vida. Ao nos desprendermos pelo sono do corpo, o que vai acontecer? Nós vamos continuar sendo nós, com os nossos pensamentos, né, com o nosso conhecimento. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem receber menos influência do corpo que está ali adormecido durante esse desligamento. Mas nós, que somos espíritos inferiores, a gente está muito ligado ao corpo. Então, o que ocorre nesse período aí? Né? Ocorre que a gente tem um acesso mais direto ao nosso anjo da guarda, que a gente está de igual para igual com ele, porque a gente está sem um corpo físico, o físico está dormindo, né? E nós estamos emancipados. O espírito não dorme nunca, tá? O espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. Ele se emancipa. E aí nós temos essa atividade do espírito fora do corpo, chamado de sonho. Né, chamado de sonho. O sonho é atividade da alma. Todos nós sonhamos todas as noites, porque todas as noites o espírito se desprende. Só que quando o espírito retorna, né, ele não solta de fato, né? Ele está encarnado, ele está ligado magneticamente ao corpo. Então, quando ele retorna para o corpo, ocorre o impacto, às vezes, grande, e a gente não lembra de nada. Ou então, a atividade que tivemos fora do corpo não interessa ao estado de vigília. Não interessa. Muitas vezes, você já deve ter tido essa sensação boa, porque é boa, né? De dormirmos com problema, atormentando a nossa cabeça, quando a gente consegue dormir. Porque normalmente a gente não consegue, né? Não estando em paz, a gente não consegue dormir. Mas se conseguir, e a gente tiver feito um pedido antes, aquela precezinha de agradecimento pelo dia e proteção pela noite que está aí, né? Ao nos desprendermos, a gente sempre deve pedir uma proteção na hora de dormir. Né? A gente não deve dormir sem uma prece, para a gente se sintonizar bem, né? Para não ser... Porque às vezes o nosso dia pode não ter sido a grande coisa, a gente já pode ter tido pensamentos ruins, podemos ter tido atividades que a gente reprova. E aí, ó, nessa hora do desprendimento, quem serão nossas companhias? Aquelas que tivemos durante o dia, naquela qualidade, né? Naquela sintonia do dia. E muitas vezes a gente pode não ter gostado da nossa atividade do dia, a gente pede proteção ao anjo da guarda para nos ajudar nesse desprendimento, porque ali nós somos presas muito fáceis, né? Muito fáceis. Às vezes um pesadelo não é só por conta de uma alimentação pesada na hora de dormir, não. A alimentação pesada provoca também isso, porque o corpo tem que trabalhar para processar o alimento. Então não desprende fácil, a alma está muito atenta, está muito ativa, ela não desprende com facilidade, aí fica naquela sonolência, e os espíritos que podem estar em volta podem piorar essa situação, aí a gente tem aqueles sonhos esquisitos, aquelas sensações horríveis. Pode ser provocado por um excesso de alimentação, né, por um peso aí na organização digestiva, ou então pode ser provocado pela própria sintonia que nos encontramos, né? Então, da mesma maneira que a nossa vida no além, a vida fora do corpo de verdade, né? O corpo morreu, a gente vai para a espiritualidade. Da mesma maneira que essa atividade que vamos ter quando nós desencarnarmos vai depender da vida que a gente levou aqui,
das coisas que a gente fez, dos erros cometidos, dos acertos também, né, feitos por nós. Então vai depender de tudo. O nosso estado após a morte vai depender da vida que a gente teve. Por isso que prepararmos-nos para a morte é viver bem. Não é ficar pensando em morte. A gente tem que se preparar para a morte, não é ficar pensando no dia que vai morrer, não. Isso aí Deus é que sabe. É prepararmos-nos para a vida. É viver direitinho. Viver dentro da obediência à lei, dentro sabendo das nossas limitações, procurando acertar, porque se a gente tiver uma vida assim, nós vamos ter uma vida tranquila também na espiritualidade. Então, o sono do corpo é um ensaio para a morte. Todas as noites a gente ensaia isso. É assim, é o desprendimento da matéria. Sendo que, pelo sono, nós estamos ligados ao corpo, e pela morte, não, estaremos desligados. Mas é a mesma coisa. Nós vamos ser assediados por aqueles espíritos que nos fizeram companhia durante o dia. Da mesma maneira que vamos ser assediados quando morrermos, ou quando o corpo morrer, pelos espíritos que também nos acompanharam durante a vida. Fomos mal sintonizados? Eles estarão esperando por nós. Não tenhamos dúvida disso, não. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente obtém essas informações diretas da codificação, sem romantismo, sem promessas falsas, né? Sem generalização, porque não tem generalização. Esse negócio de que, eu vou morrer e vou logo ser recebido numa colônia espiritual. Conversa, não sabe se vai não. Por quê? Porque se tiver mal sintonizado, vai ser recebido pelos espíritos que o acompanharam a vida inteira, com os quais nos comprometemos a vida inteira. Agora, se for uma pessoa bem sintonizada, vai ser recebido por quem? Também pelos espíritos que nos acompanharam a vida inteira, espíritos que se sintonizavam conosco, que nos ajudavam a trabalhar em favor do bem, do próximo. Então pronto, né? Então não temos que ficar preocupados, mas para onde que eu vou? Você vai para onde estiver sintonizado. A verdade é essa. Cai um avião, né? Com 300 passageiros dentro, morreram todos. Vão todos ficar juntos? Coisíssima nenhuma. Ao se desprenderem do corpo físico, ainda que fiquem imantados pela morte violenta, cada um vai se projetar para onde estiver sintonizado. Volta para casa, vai para o trabalho, vai fazer o que fazia antes. Ninguém fica junto, não, nem se veem. Porque os espíritos se veem pela sintonia. E se imaginemos dentro de um avião, 300 pessoas, totalmente diferentes, cada um pensando numa coisa, cada um com religião diferente. Aquele que acredita em inferno vai ver o inferno, vai baixar lá. Aquele que acredita no mármore do inferno vai deitar no mármore do inferno. Aquele que acredita no céu vai ver alguma coisa que ele vai chamar de céu, se ele estiver merecendo isso. Então, o espírito vai para onde ele se sintoniza. Né? Ele sempre assim. E ao nos desprendermos pelo sono, é isso que acontece. Ele também vai para onde ele se sintoniza. Às vezes a gente tem aqueles sonhos bizarros que a gente fala, gente, eu estava naquele sonho, o que é aquilo? Né? Pode ter sido uma realização passada. Acha que nós fomos bonzinhos a vida inteira? Acha que a gente teve sempre essa cabecinha assim, de querer fazer o bem para os outros, de sermos bonzinhos? Coisa nenhuma, a gente nunca prestou, não. Agora a gente está começando a prestar, começando a entender alguma coisa. Nunca estivemos melhor do que estamos agora. Então já podemos ter feito coisas horríveis, que estão no nosso arquivo mental. E aí a gente, se estiver mal sintonizado, o que o espírito pode fazer? Nos ajuda a nos projetar lá para o subconsciente, para a casa das realizações passadas, para a gente visualizar o que a gente já fez na nossa caminhada em busca da perfeição. Né? Então a gente tem aqueles sonhos horríveis, fala, nossa, mas eu estava fazendo aquilo? Estava. Não naquele momento, era um sonho reflexivo, já fez. E alguém nos ajudou a nos projetar para lá. Então à noite, né? À noite acontecem coisas, né?
muito bizarras mesmo, não só no plano material, quanto no plano espiritual. É um pouco diferente nesse sentido do espírito que está reencarnando, porque ele está, de certa forma, protegido, protetor, ele está no campo de sintonia da mãe. Agora, olha a responsabilidade da mãe, né? Ela carrega no seu campo de energia o espírito reencarnante. Ela carrega, né, no seu campo de energia. Por isso que quando nós temos algum médium que seja vidente, quando ele vê uma mulher grávida, que ela às vezes nem sabe ainda que está grávida, ele vê. O médium vidente, ele pode ver o espírito no campo energético da mãe. Ah, mas como é que vai saber que é o espírito que vai reencarnar e não um outro que esteja ali no, como se diz, encostado, né? Como é que vai saber que não é um encosto? Porque tem um laço fluídico, magnético até o útero da mãe. Deve ser muito bonito isso, né? A gente poder ver isso. Só que o vidente vê o que é bom e o que é ruim. Então, já que a gente não pode só escolher, né, ver coisas boas, então a gente fica aí agradecendo de não ter esse dom, porque não deve ser muito fácil também, né? Viver e conviver com essa situação, né? Mas um vidente, ele vê o espírito no campo energético da mãe com um laço fluídico ligado ao útero dela. Ali é o espírito reencarnante. Então é fácil, às vezes, para um vidente falar: olha, tem um bebezinho vindo por aí. Às vezes a mãe nem sabe, né? Então isso não é muito difícil de acontecer. Então deve ser até uma imagem bem bonita, né? Então imaginemos a responsabilidade da mãe. Por isso que quando a gente falamos aqui no dia 12, né? No domingo retrasado, sobre criança, a responsabilidade de trazer uma criança ao mundo é muito grande. É muito grande. Nós, mães, pais, né, a família é muito responsável pelo que vai acontecer com aquela criança. É muito responsável. Porque esse processo todo começa muito antes. Né? Muito antes ela é levada a casa para se ambientar, e depois ali ela fica ligada à mãe. Imagina a criança recebendo aqueles sentimentos de rejeição, que coisa horrível. Já tem medo de vir, já é aflitivo para ela, imagina, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Há quem diga assim, mas se pensar muito aí que não tem mesmo. Mas não pode deixar de pensar, não, tem que pensar sim. Nós somos responsáveis por aquele que está chegando, né? À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, tá vendo? Vai havendo todo o envolvimento, porque o perispírito, ele deixa de ficar consciente, o espírito, perdão, deixa de ficar consciente naquilo que ele sabe, naquilo que ele tem, para que ele possa se integrar direitinho naquele corpo físico, que não é um papel em branco, mas que tem uma organização física extremamente limitada no início, que vai impedir que ele manifeste a sua potencialidade. Então aquilo fica numa caixinha fechadinha, né? Fica arquivadinho, fica ali, digamos assim, num DVDzinho guardado lá, num compartimento, né, dos núcleos em potenciação existentes na organização da alma. Então, à medida que o momento de nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Então, ele não tem mais lembrança. Ah, mas tem gente que lembra. Claro, são necessárias essas pessoas que lembram, né, que são instrumentos de Deus aí para que as coisas se cumpram na Terra, para que as pessoas tomem conhecimento disso. Né? Como uma pessoa vai negar uma criança de 7, 8 anos, lembrando da sua vida passada, lembrando da sua família, lembrando de detalhes que só ela conhece, né? Da organização material que ela teve, da casa, não é, que ela viveu, às vezes de ter guardado até alguma coisa em algum ponto que ninguém sabia, e ela sabe indicar exatamente onde foi que ela guardou, né? Isso eu não sei se foi no filme Mânica que isso acontece, eu acho que foi,
que a menina, numa vila de pescadores da Índia, ela nasceu numa casta inferior e ela começou a lembrar do passado dela. E ela disse para o padre que ela frequentava, o padre que atendia aquela regiãozinha ali dos pescadores, e ela começou a falar para ele que ela lembrava, que ela tinha vivido num outro lugar. E ele, então, acabou se comprometendo com ela a verificar isso, a tirar a prova disso tudo aí. E ele, então, vai e encontra, ele leva ela até onde ela falou que ela vivia, ele vai até lá com ela, e ela encontra a casa que ela viveu, ela encontra o marido, que foi marido dela, que já estava casado com outra, que ela morreu, reencarnou, né? Nesse período ele arranjou outra companheira. Ela, inclusive, tinha, eu não sei se é nesse filme que ela indica um local que ou ela guardava dinheiro, ou ele, o marido dela, guardava dinheiro ali no local da casa, acho que é qualquer coisa assim. Então, a gente não pode negar essas lembranças, né, que acontecem, mas isso é uma minoria. Por isso é que a gente tem que pensar muito sobre essa questão de fazer regressão de memória, sabe, a vidas passadas, a vida passada nem tanto. Porque quando faz regressão à vida passada, é essa vida que a gente tem agora. Então, se a gente tem um problema qualquer, quem sabe foi um trauma lá na infância, e que um psicoterapeuta experiente e bem intencionado pode nos levar àquela idade, se aconteceu com 2 aninhos, 3 aninhos, e nos recuperar e a gente melhorar daquele problema. A vida passada, que é essa vida de hoje que já ficou aí para trás, né? Mas as vidas passadas, como o Dr. Brian Weiss faz, né, que a sua paciente reviveu aí cerca de 12 vidas com muita clareza de lembrança, né? As outras não. Mas essas vidas passadas, assim, tem que haver uma indicação muito grande para isso. Porque se fosse para lembrar, a gente não passava por esse esquecimento aqui. A lembrança de uma vida passada vai envolver muito problema. Inclusive, nós vamos entrar na intimidade de outras pessoas. Porque quando a gente lembra da vida que a gente teve, nós lembramos de quem compartilhou essa vida, de quem viveu conosco nessa vida. E é entrar na intimidade de alguém, né? É muito invasivo isso, né? Se a gente reclama que hoje as pessoas entram na nossa intimidade atual, né? Porque tem pessoas que não têm muito senso, né? Invadem mesmo a nossa intimidade. Se a gente reclama um pouco disso, imaginemos entrar na nossa intimidade de uma vida passada. É muita invasão de privacidade, né? Então, por isso é que essa lembrança, ela só vem à tona quando há uma necessidade muito grande, quando há um interesse muito grande dentro da própria ciência, né, para que possa auxiliar nesse processo. Mas não deve ser um hábito, não é geral. Na maioria das vezes a gente não lembra, né, para que a gente possa se relacionar de uma maneira mais assertiva com as pessoas. Imaginemos a gente ficar lembrando que aquele filho que a gente está trazendo hoje ao mundo foi quem tirou a nossa vida no passado. Como nós vamos desenvolver amor por ele? Nós vamos ficar com um ódio acentuado. Então, o passado, ele tem que ficar temporariamente esquecido. Não é para sempre que ele fica, é durante aquela encarnação, a gente só lembra daquilo que for importante e necessário para a gente dar certo. O que for prejudicial, a gente não lembra e não deve lembrar. Então, ficar vasculhando, ficar, sabe, procurando o problema aí, vai encontrar. Quem procura, acha, né? Então, vai encontrar. É melhor não ficar vasculhando essas coisas. A menos que seja, né, algo para ajudar muito, ajudar muito a pessoa a viver. Então, à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança, olha só, lhe volta pouco a pouco a memória no seu estado de espírito. Olha só, no seu estado de espírito. Isso quer dizer o quê? Nós estamos aqui encarnados, né? Muitas vezes nós temos reminiscências de outras vidas, reminiscências que nos ajudam a vencer nessa encarnação. Tanto que os espíritos falam, não precisa ficar vasculhando o passado, não. Quer saber quem foi? Procure suas tendências.
Tem coisas que às vezes a gente tem tendências para elas e que a gente morre de vergonha. Até da gente que dirá de outra pessoa saber. Né? A gente tem vergonha. Porque não foi bom, não gostou de fazer aquilo, mas está no arquivo mental. Então, essa lembrança em espírito, ela está voltando, não em nosso nível de consciência, mas muitas vezes, durante o desprendimento pelo sono, isso acontece. O anjo da guarda, quando a gente tá para fazer uma bobagem, e a gente quer uma forcinha, porque às vezes depende de alguém dar um empurrãozinho, né? Dá uma forcinha, dá uma animadinha. Né? Às vezes a gente quer fazer, aí vem o outro e fala, fulano, pensa direitinho, fulano, olha lá, isso pode não dar certo. Aí vem o outro, que o quê? Deixa fazer, toda experiência é válida, a gente tem que se arrepender do que não fez. Que bobagem é essa? Né? Que besteira é essa? Aí a gente está naquele conflito, aí dorme, aí dormia, aí fica... Né? Com aquela coisa ali na cabeça. Aí de manhã a gente acorda até com vergonha de ter pensado em fazer o que a gente pretendia na véspera. Bendita noite, né? O que ocorre? O anjo da guarda, os outros espíritos. Fulano, você tem certeza? Olha o que te causou a queda na outra encarnação. Você tem certeza que você quer fazer isso? Olha o que você arrumou para você. Aí nos sintoniza em sonho, que a gente pensa que é sonho, com aquele passado nosso. E nos mostra o que a gente fez lá, em espírito, não é com os olhos em vigília, é em espírito. Aí a gente acorda até com vergonha de ter pensado naquilo. Fala, gente, mas como eu pensei em fazer uma bobagem dessa? Como eu pensei nisso? De jeito nenhum. Aí a gente acorda com outro astral, com outra cabeça, com outro pensamento, agradecendo a Deus uma noite bem dormida, né? Os antigos não falam que o travesseiro é um excelente conselheiro? Pois é. Porque a nossa cabecinha, ó, tá bem deitadinha nele, o corpo físico ali, só que o espírito está sendo aconselhado pelos espíritos que se encarregam disso, pelo nosso anjo da guarda. Então, é uma alegoria dizer que o travesseiro é um grande conselheiro porque ele é o apoio da cabeça. E a cabeça, metaforicamente falando, seria a casa da alma, né? Não porque a alma não tem casa. Mas, por exemplo, ali nós utilizamos o raciocínio, o pensamento, é onde o espírito atua muito. Então, por isso que se diz que o travesseiro é um grande conselheiro. Então, a gente tem sempre que agradecer a Deus as oportunidades que a gente tem de repouso. Né? Tanto que as pessoas que não conseguem dormir, que sofrem de insônia, essas pessoas ficam doentes. Elas ficam irritadiças. O pavio fica curtinho. Né? Qualquer coisa que fala estão explodindo, porque a alma precisa arejar. Ela precisa sair um pouquinho do corpo e arejar. Então, olha só a outra que vem aí. Kardec faz exatamente a pergunta que a gente gostaria de fazer, né? Ali falou que no intervalo da concepção, o espírito goza mais ou menos de todas as faculdades, né? Mais ou menos. Aí vem aqui. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Pensa, qual seria a resposta certa? De todas, não. Plenitude, não. Por quê? Se ele passou por todo um processo de perturbação que foi crescendo enquanto o corpo crescia, se ele está ligado molécula por molécula a um corpo que está nascendo, com limitações que ele não pode manifestar toda a sua potencialidade, então, claro que não, né? Eles respondem, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. Tá vendo? É por isso que naquele preparo todo, o espírito precisa ser orientado a pensar que ele é uma criança, fazer todo um trabalho necessário, né, para que ele possa dar certo. Então, ali ele entra nesse estado de perturbação, ele perde a plenitude, né, da sua vida ali na dimensão espiritual, para que ele possa se sentir menor, pequeno, para que ele possa reencarnar. Então, toda uma preparação. É preciso que, então, aprenda a se servir de seus instrumentos.
né? Como nós podemos? Olha, se nós temos uma limitação e a gente não consegue fazer um trabalho maravilhoso porque nós estamos com limitação de instrumento, a gente tem que aprender a utilizar o instrumento que a gente tem, não é? Claro, se um médico muito experiente está lá no meio da rua, ele vê um acidente, ele não está com nada ali dele, ele está sem material, sem nada. Ele vê que ele precisa salvar a vida daquela pessoa que não está respirando. Ele não tem nada que ele teria dentro de um centro cirúrgico, mas ele sabe que alguma coisa ele pode fazer. Então, ele pode salvar a vida de uma pessoa com uma caneta Bic, que é um caninho, que ele pode abrir, ó, e botar aqui para a pessoa respirar. Ele sabe fazer isso. Ele pode salvar a vida? Pode. Ele não tem um material bom. Ele vai ter que operar, ele vai ter que aprender a usar aquilo que ele tem ali. Esses médicos sem fronteira, que vão para essas regiões que não tem recurso nenhum, acham o quê? Que eles têm um centro cirúrgico maravilhoso lá? Tem nada. Eles se adaptam àquele material que eles têm. Eles usam o que pode, o que eles podem oferecer e ficam lá salvando vidas. Né? Então, isso aí, gente, o espírito sabe que ele tem que aprender a lidar com o que ele tem. Então, no início, ele pode ser um Einstein, mas se ele tiver num corpo de um bebê, ele vai ser um bebê. Ele não pode, o órgão cerebral não está desenvolvido para ele manifestar toda a sua potencialidade. Aí começa a desenvolver, o espírito muito inteligente, começa a forçar o corpo a um desenvolvimento, aí a gente vê criança prodígio. Aquela criança que com 10 anos fala todos os idiomas, toca instrumentos que não daria, que nunca aprendeu. Porque o espírito força o desenvolvimento do corpo. Então, um espírito assim, ele força o aparelho cerebral a desenvolver muito mais que uma outra pessoa. Então, ele tem que aprender a trabalhar com os instrumentos que ele tem. Aos poucos, é preciso que aprenda a servir dos seus instrumentos e as ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente do que ocupava antes de dormir. 353. A união do espírito com o corpo. Essa aqui é muito boa. Eu vou comentar, mas ela vai ser alvo de estudo aí pra gente, para a próxima, deverzinho de casa. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Olha aí. Olha que pergunta boa, né? Isso. Olha, agora tá. Olha, corpo, eu fiquei, né? Nossa, olha, eu fiquei tão horrorizada com aquilo que eu ouvi. Horroroso. 50, 60 abortos por dia. Horroroso. Se faziam naqueles matadouros que eles faziam na casa de policiais. Olha, eu fiquei tão horrorizada com aquilo, aí eu pedi muito a Deus por essas almas que fizeram e pelas que não puderam vir, né? Que coisa terrível. Só de 7 meses. Pensa bem, 7 meses. Você vai matar uma criança de 7 meses. Que coisa pavorosa isso, né? Aí a gente vê que mundo que a gente está vivendo, um mundo de provação e expiação. Porque aonde está aí vem a pergunta, onde está Deus nesse momento que deixa isso acontecer? Que deixa essas crianças serem mortas desse jeito? Porque 7 meses é uma criança. 7 meses não é afeto, não, é uma criança que nasce. Né? O meu marido, por exemplo, nasceu com 6 meses, 6 para 7. Pesava 800 gramas. 800 gramas. Ficava numa caixinha cheia de algodãozinho, igual pinto, com a luzinha em cima. Eu brincando. Grandão, pois né? É, e eu brincava, uma vez o médico, né, que fez o parto da minha sogra, ele era médico da minha bisavó. Aí, quando ele viu ele falou assim, ué, mas você casado com ele? Eu casada com ele, eu falei, sou. Ele falou assim, olha só, eu não sei se eu ia te livrar de uma boa ou de uma ruim. Porque ele, quando nasceu, eu mandei a mãe dele jogar ele fora.
porque era tão esquisitinho e tão achava que não ia viver. Ele brincando, ele falava assim, Sara, joga isso fora, você vai viver não. Brincando com ela. Ele era muito miúdo, né? E não estava totalmente formado, né? Porque falta algumas coisinhas ainda para se desenvolver, de 6 para 7. Né? Então, muito pequenininho, 800 gramas. Então, aí ele falou assim, eu não sei se eu te livrei de uma boa ou se eu te coloquei numa roubada ou numa boa, né? Deixando ele viver, né? Deixando ele crescer. Pois é, então a gente fica imaginando uma criança com 7 meses, gente. 7 meses está nascendo, pode nascer toda formadinha. Olha que coisa horrorosa. Então, eles ficam falando, mas não tem nada, não tem alma, não tem nada. Olha o que essa questão, eu vou encerrar porque está 4 horas já. Mas só para a gente ter bastante cuidado ao interpretar essa questão, é necessária, porque eles falam assim, ó, o espírito que deve animar existe de qualquer maneira fora do corpo. No feto, ele está. Durante a gravidez, o espírito não está encarnado. Ele não está no corpo, é o perispírito que está lá, é uma extensão do perispírito que vai se desenvolvendo. Então, ele não está encarnado, mas ele existe. Né? Então, aquele feto, a partir do momento da união celular, a alma existe, destinada àquele corpo. Ela só não está encarnada, mas ela está ali. Uma extensão do perispírito, que é do seu fluido mesmo, né, do perispírito, está lá formando esse corpo. Então, tem alma. Mas como nós chamamos de alma aquilo que anima, há uma controvérsia entre o termo espírito e alma. Então, quando a gente fala alma, vem de animar, né? Ânima, inteligência animadora. Então, pode-se dizer que ela, como animação de um corpo que já está numa história, não. Mas o espírito está ali. Então, eles respondem assim, o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se mas está ligado à alma que deve possuir. Então, essa resposta dos espíritos parece ambígua, mas ela não é. O que eles querem dizer aqui é que ela ainda não está animada pela alma, né? Espírito e alma é a mesma coisa, mas fala que alma é aquela que tem um corpo para animar e o espírito não tem. Isso é questão linguística. Na introdução do Livro dos Espíritos, isso fica bem claro. Sobre alma e espírito, é a mesma coisa, não tem diferença. Mas em questão linguística, a alma tem que ter algo para animar o corpo, né? Quando a gente fala alma da cadeira, é o pé, que faz com que ela tá em pé, que ela fique em pé. Se quebra o pé, quebra a alma da cadeira. A cadeira cai, não é? Então não tem mais uma alma animando aquela cadeira, não tem mais o pé. Então a alma e espírito, que correspondem à mesma coisa, alguns falam que quando está encarnado é alma, quando está desencarnado é espírito. É tudo igual. Mas assim, como o espírito não encarnou, a alma não está animando aquele corpo ainda. Ela está formando o corpo, organizando o material genético com o seu fluido perispirítico, né, que é o corpo espiritual. Por ocasião do nascimento, ela então completa a encarnação. Aí sim, ela anima o corpo. O bebê, ele está vivendo uma vida vegetativa, ele está vivendo a vida da mãe. Ele não respira, ele respira pelo cordão, ele não aspira ar ali dentro, ele não tem ainda uma alma animando aquele corpo dele ali. O espírito está ligado, ele que formou aquele corpo. Então, que a gente não confunda isso. É importante não confundir. Tem alma sim, ela só não está animando aquele corpo que está vivendo a vida que a mãe está lhe oferecendo, porque ele está dentro do corpo da mãe. Não é? Mas a alma está ali participativa de todo o processo reencarnatório, né? E por ocasião do momento em que a criança nasce, ele vai então completar a encarnação. Então não é que ele não existe a alma animando o corpo. O corpo está vegetando por conta da mãe.
E o espírito está ali coordenando tudo isso. Iniciando na reunião que vem, a gente parte daí e dei uma boa olhadinha em casa. Então, como se explica a vida intrauterina? É a questão seguinte, é a da planta que vegeta, que a gente acabou de falar. A vida uterina é da planta que vegeta. Aquele bebê está vegetando ali. Ele está num líquido, ele está nadando ali na barriguinha, na sua casinha primeira, confortável, protegida, né? Ele não tem nem que respirar. Então é da vida. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Olha só, que vai juntando, né? Vai acrescendo. Então nós, nesse período da vida intrauterina, a gente passa pelos reinos ali. Olha, 9 meses percorrendo os reinos da natureza, né? Como vegetal, né? Como um animal e depois como homem. O mineral quando? Pela união dos gametas, das células, né? Que são as células, podemos classificar isso aí quase que lá no reino mineral. Aí entra o reino vegetal, que é a vida que a criança está levando ali, que é de um vegetal, porque ela não tem vontade própria, ela está respirando pela mãe. O vegetal não está plantado na terra, ela está plantada no útero materno. Ela está plantada e segura por um cordão umbilical, onde ela recebe tudo. A seiva para a planta não é conduzida pela raiz, né? Ela não vai lá buscar água para beber no rio, né? Mas a água vem pela chuva, vai entrando nas raízes e vai levando para ela. É o que acontece, é o sangue materno que vai levando oxigênio, que vai levando tudo. Isso é uma vida vegetal. E a vida animal, porque ela não tem ainda inteligência desenvolvida, ela não tem nada, mas ela já está se formando, ela tem os movimentos dela, ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas direcionada, sem ainda, né, muita liberdade. E depois a vida espiritual, no momento em que ela encontra, né, a alma encontra com esse corpinho prontinho para nascer, começando a sua vida, terminando a vida vegetal e animal, começando a vida hominal e espiritual dessa alma reencarnada. Então é um processo muito bonito, que a gente continue estudando essa maravilha que é a doutrina espírita. E depois, continuemos, vamos abrir a nossa reunião com esse assunto ainda, 354, e vamos dando continuidade para depois entrarmos aqui nas faculdades morais e intelectuais. Até lá ainda tem um longo caminho. Muita paz para todos.